Namastê! Na pílula de hoje a gente vai falar um pouco sobre sentimento. O sentimento colore mais a nossa vida, colore mais o nosso cotidiano, colore mais cada momento da vida, mas mesmo assim a gente tem a tendência a fugir muitas vezes do sentimento. Nas meditações do chakra do coração, eu tenho falado para vocês o quê? Que o importante é você tirar o foco da sua atenção do pensamento e trazer o foco para o sentimento ou da respiração, ou do estágio da meditação, naquele momento. Não, um dos segredos das meditações do chakra do coração e do desenvolvimento do chakra do coração é esse, é você tirar a atenção do pensamento e trazer para o sentimento. Mas em segundo lugar, ou em segundo momento, fazer com que essa atenção permaneça no sentimento, para que alguma coisa possa acontecer, alguma revolução, alguma transformação essencial possa acontecer em você a partir disso. Por que a gente tem dificuldade de manter a atenção no sentimento, né? Por uma razão muito simples. Nós temos, todos nós, lembranças de emoções que são difíceis de lidar, ou que são desagradáveis, ou que são ameaçadoras, ou que são, enfim, que são negativas ou contramão de alguma maneira, né? Então a mente percebe que a gente se sente mais seguro se ficar naquilo já conhecido, porque a mente vive no já conhecido, né? E para nos defender ela faz isso. Hoje a gente vai fazer uma pílula diferente, a gente vai fazer uma pílula com uma proposta de transformação disso, com um exercício onde você se proponha a transformar isso no seu dia a dia. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Né? Se o que nos ameaça são os sentimentos negativos ou os sentimentos desconfortáveis, né, a gente vai o quê? Usar um velho truque oriental. O oriental, quando ele está lidando com um sentimento desconfortável, o que ele faz? Ele leva a atenção para o sentimento oposto. Né? Ele senta num lugar, seja de olhos abertos para uma cena da natureza, ou seja fechado no quarto dele, ele senta num lugar e, por exemplo, se ele está com preguiça, ele imagina uma sensação, uma situação de muito dinamismo. E essa situação, aos poucos, vai mudando ele, vai mudando a preguiça dentro dele. Quando a pessoa vê, ela não está mais naquele estado de letargia, de segurar, né? Então, se a pessoa está num estado de extrema tristeza, ela vai e pensa numa cena qualquer, ou imagina, né? Visualiza uma cena de extrema felicidade no lado oposto. E aos poucos essa situação vai mudando. Mas aos poucos é necessário saber esperar, coisa que a mente não sabe. O coração é um mestre em saber esperar, mas a mente não sabe. A gente está, no nosso curso e nas nossas meditações, plantando e cultivando um jardim interno dentro do centro do peito de cada um de nós. E para cultivar um jardim é necessário algumas coisas. Primeiro, preparar o terreno, que é o que a gente está fazendo quando trabalha a nossa respiração, né? Se você perguntar para qualquer jardineiro qual é o segredo de um bom jardim, ele vai dizer, o primeiro segredo é preparar o terreno, né? Revolver a terra, colocar ali como é que se diz, os fertilizantes, se for o caso, o adubo, tornar a terra mais nutritiva. É isso que a gente vem fazendo, melhorando a respiração com as nossas respirações, nutrindo, né, o seu corpo energético, o seu corpo emocional. Num segundo momento, você precisa regar a planta para que ela cresça, precisa regar as plantas, né? Então, a gente também está fazendo isso, ao mesmo tempo que está orientando com essas nossas pílulas ou com os vídeos que às vezes a gente coloca junto do dia da aula na plataforma lá do curso, né, no portal do curso. A terceira coisa extremamente importante para quem está cuidando do jardim, quer que ele fique frondoso, vigoroso, né, verdejante, vibrante, é saber esperar. Existe uma estação para plantar, existe uma estação para colher, né? Existe uma estação para crescer. Então é necessário saber esperar. Então se você
senta numa situação de preguiça, imagina uma situação de dinamismo, em seguida saiba esperar o tempo da alquimia disso ser feito em você. Então tente se manter nisso, né? Claro, se você for uma pessoa de sorte, que tem alguma situação de natureza perto de você, ótimo, sente em frente a uma árvore, em frente ao mar, em frente a um rio passando, né? Ou até mesmo uma fontezinha que sai a água que você tem em casa, tudo bem, senta na frente dela. Se não tiver isso, entra no seu quarto, fecha os olhos e imagina a situação oposta. Então, se você tiver uma situação de ansiedade, imagina uma situação de despreocupação, uma situação de tranquilidade, né? Se você está passando por um momento de mágoa, imagina um momento de regozijo, de satisfação. Se o sentimento que você entra em contato é um sentimento de raiva, imagina uma situação de perdão, até mesmo de você sendo perdoado por alguém, ou uma situação de compaixão, de você estar junto da outra pessoa inteira. E tenta permanecer nesse sentimento do oposto àquele que você está sentindo. Tenta permanecer com a atenção ali. E espera, 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 né? O pensamento, ele vive sempre ou no passado ou no futuro. O sentimento te traz para o presente. Daí a importância da gente usar o sentimento, né? Daí a porta genial que as meditações do chakra do coração oferecem para você no momento em que na meditação você tem que sair dessa prisão, dessa masmorra do passado, né? Ou dessa gaiola do futuro, né? Que às vezes parece que você pode voar no futuro, mas você está voando dentro da gaiola da sua imaginação. Você não está voando solto por aí. Para voar solto, você precisa sair da gaiola, e sair da gaiola é sair do pensamento, sair das grades do pensamento, né? Sair das limitações do pensamento. E o sentimento é um aliado essencial seu. Então, se você não pode entrar em contato com o sentimento por inteiro que você está sentindo, fica só, pelo menos, com o cheiro dele, fica com a pequena pista que você tem de onde ele está dentro de você e permanece. Permanecer é o segredo, né? A mente, ela pensa, né? E ela foi treinada a pensar em alguma língua. Essa língua a gente aprendeu no passado. Então, como a gente aprendeu no passado, a gente imediatamente, quando pensa em qualquer palavra, a gente está pensando a partir do passado. E quando você pensa a partir do passado, você de alguma maneira você já se alienou do presente, você de alguma maneira você já limitou a possibilidade de contato, você já restringiu o contato possível com o aqui e agora. E como a gente no passado tem esses sentimentos muitas vezes negativos, mal resolvidos, né? Você sofreu bullying no passado, então você pensa que você vai ser um sucesso no futuro, reconhecido para ser o oposto daquele que era marginalizado no passado. Como a gente tem as frustrações do passado, a gente tende a criar situações ideais no futuro. Então, se a gente for obrigado a rastejar no passado, a gente imagina que está voando no futuro. Mas isso não resolve, isso serve como um lenitivo para você sentir menos a dor da experiência do passado. O que vai te libertar dessa experiência do passado não é o projeto do futuro, é o se desidentificar dela e conseguir estar inteiro no aqui e agora. E colocar o foco no momento do sentimento é um caminho para isso. E é isso que a gente vai fazer. Para encerrar nossa pílula, eu vou contar uma pequena historinha para vocês de um mestre que eu tive de Tai Chi, que era o mestre Hu, muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Foi um dos dois, o mestre Hu e o mestre Wu foram as duas pessoas que implantaram praticamente o Tai Chi no Rio de Janeiro. E o mestre Hu dava uma aula todo dia às 6 horas da manhã no Aterro do Flamengo, que é um lugar aqui no Rio de Janeiro, um cartão postal do Rio de Janeiro, cheio de natureza, né?
E quem quisesse chegar às 4 horas da manhã para fazer um aquecimento, podia chegar, ele já estava lá, ele orientava o aquecimento. Então eu não queria perder essa oportunidade, chegava lá todos os dias às 4 da manhã. E nessa época eu fazia teatro como ator. Então eu saía do teatro às 11, 11h30 da noite, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ia até o Leme, onde eu morava, que é alguma distância, né? Eu voltava de manhã, estava às 4 horas da manhã lá para fazer o tai chi, porque queria muito, mas claro, estava fazendo um esforço. E eu gostava de fazer com os pés descalços na grama. Quer dizer assim, puxa, vim aqui para ter contato com a natureza, ter contato com a vida. E todo dia, quando eu tirava o sapato, pisava na grama e começava a fazer os primeiros movimentos, o mestre vinha para mim e falava assim, você cabeça ruim, põe sapato. Eu dizia, puxa vida, às 4 horas da manhã, todo dia acordar escutando isso, a primeira coisa do dia que você escuta, alguém falando com você que você é cabeça ruim, é triste, né? E aí, enfim, vivi isso meses, mas eu percebia que o mestre tinha um carinho comigo, né? Então, não entendia quase que aquela ofensa todo dia de manhã, né? Aquele impropério, né? E aí, um dia, o neto dele foi lá no treino e eu virei pro neto dele e falei assim, puxa, o seu avô é tão legal comigo em tudo, mas se acordar todo dia de manhã com alguém te dizendo que você é cabeça ruim, é muito desagradável, né? Você não pode falar alguma coisa com ele? Aí ele olhou para mim, o neto, e falou assim, não, Pedro, você não entendeu. Meu avô não fala português. Meu avô veio para cá, já era um senhor. Então ele não fala português direito. E a língua chinesa é diferente da língua portuguesa. Lá não tem sujeito, verbo, predicado, essas coisas todas. Então o que ele está dizendo para você, dentro da construção da língua chinesa, é que é ruim para a cabeça você fazer com o pé direto no chão na hora que acorda. Eu disse, está certo. Então, o fato dele ter sido educado na China faz com que ele pense de um jeito. O fato de eu ter sido educado na língua portuguesa aqui no Brasil faz com que eu pense de outro. Ou seja, a gente está sempre pensando conforme aquilo que a gente aprendeu, conforme o nosso passado. Agora, o sentimento meu independe de eu ter nascido de eu ter sido educado na língua portuguesa ou na língua... E o sentimento dele também. Então, em sentimento, eu e o mestre Hu sempre nos entendemos, sempre fomos próximos, né? Sempre foi sempre houve uma empatia. Então o sentimento, ele possibilita você criar pontes aonde você tem abismos entre as pessoas. E daí a importância da gente colocar, mesmo que seja, atenção, mesmo que seja numa grama de sentimento, trocar uma tonelada de pensamentos que estão passando na cabeça por uma grama de sentimentos, a cabeça vai dizer, não, uma tonelada vale mais que uma grama. Aqui pra gente não. Aqui pra gente o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Então a qualidade da substância que vai fazer a nossa transformação é o sentimento e não o pensamento. E lembra de uma coisa, uma pequena pílula de LSD é capaz de destruir toda a maneira de pensar de uma pessoa. Então, às vezes, um pequeno, mal comparando, desculpem a comparação até, mas é só para vocês entenderem que tamanho e quantidade não é documento quando você fala de consciência, de transformação de consciência, né? A comparação ou a metáfora talvez tenha contraindicações, mas o que eu quero que você entenda é que uma pílulazinha de sentimento muito menor do que uma pílula de LSD pode ser o suficiente para abrir a brecha nas limitações da sua percepção que vão te levar a uma existência mais plena, mais feliz, mais vigorosa, mais satisfatória, mais amorosa e mais realizadora, principalmente. Namastê, espero ter sido útil e até a nossa próxima pílula.